A investigação do Banco Master explicando toda a fraude da Operação Compliance. 0. A crise do Banco Master é uma das mais graves já vistas no sistema financeiro brasileiro recente, envolvendo fraudes de bilhões, negociação de créditos supostamente inexistentes, conluio entre bancos privados e públicos e um risco sistêmico muito alto para investidores comuns. A seguir, explico toda a investigação até agora, seus pontos principais, como funcionava o esquema e quais são os possíveis impactos. Origem da investigação. A operação que chamou atenção para o Master se chama Compliance Zero, deflagrada pela Polícia Federal, em parceria com o Ministério Público Federal. O nome Compliance Zero reflete exatamente a acusação, um total desrespeito pelas regras básicas de compliance. Ou seja, controles internos foram ignorados ou manipulados para permitir fraudes graves. Segundo o diretor-geral da Polícia Federal, André Rodrigues, a fraude pode ter movimentado aproximadamente 12 bilhões de reais. Esse valor também foi citado em depoimento na CPI do Senado, que investiga crime organizado. Como funcionava o suposto esquema? A investigação aponta que o Banco Master operava com um modelo extremamente agressivo. Ele emitia muitos CDBs, certificados de depósito bancário com taxas muito altas, para captar recursos. Esses papéis funcionam como uma promessa de pagamento futuro. Os investidores emprestam dinheiro ao banco, e o banco promete pagar de volta com juros. Mas, segundo a Polícia Federal, muitos desses títulos estavam lastreados em carteiras de crédito falsas, ou seja, créditos que na prática não existiam. O Master teria fabricado esses créditos, ou utilizado empresas de fachada, para dar a impressão de que tinha lastro para a dívida tão grande. Uma parte crítica desse esquema envolve negociações com outro banco, o Banco de Brasília BRB. A Polícia Federal e o Ministério Público Federal apuram que o Master vendeu ao BRB carteiras de crédito que seriam inexistentes ou fraudulentas, no valor estimado de 12,2 bilhões de reais. Para justificar essas transações, a investigação identificou o uso de documentos falsificados, menos assinaturas retroativas, registros contábeis suspeitos e datas que não batiam com a realidade operacional. O papel do BRB e a articulação financeira. O BRB, Banco Público do Distrito Federal, aparece como parte central no esquema. Entre 2024 e 2025, ele fez transferências muito grandes para o Master. Segundo decisão judicial, foram 16,7 bilhões de reais nesse período. Um juiz federal, Ricardo Augusto Leite, afirmou haver indícios de que executivos do BRB conscientemente participaram desse esquema fraudulento. Além disso, há suspeitas de que o BRB implementou essas operações para salvar o Master, não só comprou as carteiras de crédito, como depois tentou adquirir parte significativa do banco. A proposta de compra previa a aquisição de 49% das ações ordinárias do Master e 100% das preferenciais, o que daria ao BRB controle acionário importante. No entanto, um juiz bloqueou a assinatura definitiva desse contrato por entender que não haveria garantia adequada para os riscos. Diante da operação e das suspeitas, o BRB declarou que contrataria uma auditoria externa especializada para apurar os fatos e sua própria participação nas transações com o Master. No comunicado, o Conselho de Administração do BRB disse que vai investigar possíveis falhas de governança ou de controles internos, prisões, apreensões e bloqueios. Como parte da Operação Compliance Zero, a Polícia Federal cumpriu vários mandados, prisões, buscas e apreensões em diferentes unidades da Federação. Entre os detidos estão nomes de peso: Daniel Vorcaro, controlador e dono do Banco Master; Augusto Lema, ex-sócio do Master, que também é citado em investigações. Também foram presos outros diretores do Master, como tesoureiros e responsáveis por áreas financeiras. Nas buscas, a Polícia Federal apreendeu bens de alto valor, obras de arte, carros de luxo, relógios e 1,6 milhões de reais em espécie na residência de um dos investigados. Além disso, houve bloqueio de ativos no valor de 12,2 bilhões de reais, segundo decisão judicial. Liquidação pelo Banco Central. Diante da gravidade das irregularidades e da instabilidade financeira, o Banco Central decretou a liquidação extrajudicial do Banco Master. Isso significa que o banco deixará de operar normalmente. Suas atividades financeiras serão conduzidas por um liquidante nomeado pelo BC, que vai administrar os ativos para tentar pagar credores. Outras irregularidades levantadas pela CVM. Além da Polícia Federal, a Comissão de Valores Mobiliários, CVM, já tinha levantado indícios de crimes
na gestão do Master antes da operação policial. Segundo relatórios da CVM, o Master teria investido cerca de 2,1 bilhões de reais em empresas que não teriam estrutura econômica para justificar tais aportes. Parte desses investimentos teria sido feita em empresas ligadas à família de Vorcaro, levantando suspeitas de laranjas e favorecimento pessoal. Essas operações suspeitas da CVM reforçam a tese de que o Master artificialmente inflava seu patrimônio para sustentar a emissão de títulos e papéis de dívida. Esse tipo de manobra pode mascarar fragilidades financeiras reais, especialmente quando se promete retornos muito altos a investidores. Impacto nos investidores comuns e risco sistêmico. Um dos efeitos mais preocupantes desse colapso é o risco para investidores de varejo. Muitos compraram CDBs do Master atraídos por taxas altas. Se o banco não conseguir honrar todos os compromissos, pode haver grandes perdas. Além disso, existe um problema para o Fundo Garantidor de Créditos FGC. Ele garante depósitos de até um limite, mas há temores de que o volume de CDBs emitidos pelo Master possa exceder a capacidade de garantia do fundo. Alguns analistas apontam que isso pode ameaçar a estabilidade de garantias para outros bancos. Também há preocupação com fundos de pensão. Segundo algumas discussões entre investidores, vários fundos de servidores públicos teriam papel relevante investido no Master, o que significa que a liquidação do banco pode afetar o dinheiro desses fundos. Potenciais crimes investigados. Com base nas apurações da Polícia Federal e nas denúncias da CVM, os tipos de crime investigados são variados e graves. Gestão fraudulenta, emitir títulos sem lastro real e negociar carteiras fantasmas. Organização criminosa. Segundo a Polícia Federal, haveria uma estrutura organizada para fraudar controles internos, contábeis e envolver outras instituições no esquema. Delitos contra o sistema financeiro. Uso de ativos inexistentes para criar uma ilusão de solvência e liquidez. Documentos falsos, fabricação ou manipulação de contratos, datas retroativas, assinaturas eletrônicas suspeitas para justificar os créditos inexistentes. Além disso, os bloqueios de ativos e prisões mostram que a investigação está mirando diretamente nos executivos mais seniores, não apenas em operadores menores. Conexões políticas. A investigação não está isolada apenas no universo financeiro. Há suspeitas de conluio político, especialmente envolvendo o BRB. A contratação de auditoria pelo BRB aponta para reconhecimento de que algo grave aconteceu internamente. Há também relatos de relações próximas entre os controladores do Master como Vorcaro e figuras políticas, o que poderia explicar parte da ousadia e da escala do esquema. Essas relações políticas foram levantadas em reportagens e análises do mercado. A forma como o BRB, um banco público, se envolveu na transação de compra do Master gera preocupações de favorecimento ou benefício público indevido. Riscos para o sistema financeiro e para os credores. Risco para o FGC. Se muitos investidores precisarem acionar o fundo pelo colapso do Master, pode haver pressão sobre o FGC, o que afetaria a confiança em todo o sistema de garantia de depósitos. Credores institucionais. Fundos de pensão que investiram no Master podem sofrer perdas significativas se não receberem de volta seus papéis. Imagem regulatória. O caso lança luz sobre a capacidade de regulação e supervisão do sistema financeiro, especialmente em instituições de médio porte que cresceram rápido. Confiança na inovação. Parte da narrativa do Master era de crescimento agressivo, mas inovador. Agora, há um risco de que investidores, reguladores e o público comecem a associar crescimento rápido demais com risco sistêmico. Possíveis desdobramentos. Denúncias criminais. Conforme a investigação avança, é altamente provável que a Polícia Federal e o Ministério Público Federal apresentem denúncias formais contra Vorcaro, outros diretores do Master e executivos do BRB, se confirmadas as suspeitas de conluio. Ações civis e regulatórias. A CVM pode impor penalidades, multar os envolvidos ou buscar ressarcimento para investidores que sofreram perdas por práticas irregulares. Recuperação por meio da liquidação. O liquidante designado pelo Banco Central terá a missão de recuperar os ativos do Master, sejam parte reais, sejam fictícios, para pagar credores, o que será um processo difícil e demorado. Reformas regulatórias. O escândalo pode motivar alterações nas regras de supervisão bancária, exigindo controles mais rigorosos para emissão de dívidas, avaliação de ativos de crédito e garantias, impacto político se for comprovado, favorecimento entre entidades públicas, como o BRB,
e o Master. Isso pode gerar repercussão política relevante, com investigações mais profundas sobre influências e riscos para os cofres públicos. Importância e lições. Este caso é emblemático por vários motivos. Risco de fraude sistêmica. Mostra como fraudes financeiras podem crescer até níveis bilionários se não houver uma cultura forte de compliance. Intersecção entre política e finanças. A participação de um banco estatal no esquema coloca em evidência como poder público e privado podem se aliar de forma arriscada. Exposição de investidores de varejo. Muitos investidores de renda fixa, CDBs, podem pagar o preço de retornos muito altos. Se não houver maturidade na avaliação de risco, desafio regulatório. O Banco Central, a CVM e outros órgãos têm aqui um teste importante para reforçar a supervisão e evitar que modelos de alto risco proliferem. Transparência e governança. A crise evidencia a necessidade de controles mais rígidos em bancos que crescem rápido, especialmente em modelos sustentados por emissão de dívida e não por lucro operacional tradicional. Em resumo, a Operação Compliance Zero desvendou um esquema sofisticado no Banco Master que combina emissão de créditos fictícios, venda dessas carteiras para outros bancos como o BRB, uso de documentos falsos e uma rede de conluio que pode atingir figuras poderosas. O resultado é uma fraude multibilionária, com risco alto para investidores e para o sistema bancário. E ainda muitos desdobramentos à frente, tanto criminais quanto regulatórios.